Fala galera, paz do Senhor Jesus, esse é o Pod Jovem, o podcast da Juventude Bereia. Nós somos os conectados da ADB Bom Sucesso, Congregação Bereia aqui em Engenheiro Pedreira. Meu nome é Djan Alves e é um prazer receber vocês e saber que vocês estão nos ouvindo em mais um episódio daqui da nossa série de episódios falando sobre testemunhos e sobre caminhada com o Senhor. E hoje eu creio que vai ser mais um episódio especial, que nós temos uma convidada, mas antes de falar sobre a nossa convidada e começarmos aqui a nossa conversa, vou falar sobre as nossas redes, onde vocês podem encontrar a gente. Vocês provavelmente estão ouvindo a gente agora nas plataformas de streaming, porque a gente é muito chique, mas vocês podem encontrar a gente também no Instagram, @conectadosbereia, e também no Facebook, Conectados Bereia. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, conheço ela há bastante tempo, desde quando a gente era criancinha, e temos aí algumas histórias para contar também. Priscila, tudo bom, Priscila? Priscila Rodrigues. Isso, tudo bom. Paz do Senhor Jesus. A paz. Tudo bom, Priscila? Como é que tá a vida? Como é que tá Tudo aí bem, graças a Deus, tudo tá se encaixando, que minha vida tava um pouco perdida, mas graças a Deus tudo tá se Graças a encaixando. Deus. Veio direto do trabalho também. Sim, Meu sim. Deus, os convidados estão vindo tudo Sim. depois do trabalho, porque é o horário que a gente tá conseguindo gravar, mas tem sido benção aí. E foi o que a Cassiane falou também no episódio da semana passada, que a gente tem que agradecer a Deus porque os jovens estão trabalhando aí, estão na batalha, né? Então tem sido bênção. Priscila, conheço você desde de muito tempo, né? Isso. E conta pra gente, a gente tem sempre falado ao longo desses episódios sobre o início da caminhada com o Senhor, pra gente conhecer um pouco mais, depois entrar em alguns outros assuntos. E queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi a sua caminhada com o Senhor. Nasceu em lar cristão, não nasceu, se converteu depois? Como é que foi a sua caminhada com o Senhor Jesus? Então, a minha mãe nasceu em berço evangélico e aí ela casou, no caso a adolescência dela, quando ela era criança e a adolescência, ela frequentava a igreja. E depois que casou, ela se afastou, né? Se afastou, mas aí nasci, ela já não estava na igreja. Mas ela sempre deixou muito claro no meu lar que o caminho que eu devia seguir. Então eu tinha isso em mente. E em 2015 eu recebi um convite para visitar a igreja católica. Visitei, gostei, na época, gostei. E fiquei durante 4 anos. Fiquei 4 anos, depois saí. E em 2018 recebi um outro convite, mas para visitar a igreja evangélica. Aí fui, gostei e fiquei até 2021. Aí 2021, final do ano de 2021, eu saí. E aí em maio eu passei a frequentar aqui a Bereia. E aí fiquei visitando. E em setembro, o Deus estava me falando, você precisa tomar a decisão. Tipo, não, só visitar não basta. E aí em setembro, um mês antes do congresso, eu conversei com o pastor. E aí passei a ser membro da igreja. Que legal. Você chegou então a participar do congresso, do retiro. Sim, do Você está há quanto retiro. tempo aqui na congregação? Desde setembro. Desde setembro do ano Isso. passado, Eu no caso. visitava desde maio, mas congregando mesmo. Conhecia já algumas pessoas, já me conhecia. Sim, conheci várias pessoas. Várias pessoas, né? Várias pessoas. E aí você veio por convite de alguém ou foi... Sim. Convite da irmã Lucélia, mãe da Radassa. Vocês estudaram... Eu tô perguntando algumas coisas que eu já sei. Eu gosto de falar isso nos episódios, porque a gente conhece a caminhada de algumas pessoas, a gente conhece a vida de algumas pessoas. Então, eu sei que você e a Lucélia estudaram juntos, né? Minha irmã também. Com a sua irmã também. Da mesma sala, né? Na faculdade. Nos formamos, Se pedagogas. formaram juntas, eu tava na formatura, inclusive, foi emocionante ali, ó, Isso ver aí. as pedagogas se formando, e foi muito maneiro ali, aquela formatura. Então, a gente sabe, eu sei particularmente que vocês estudaram juntas, né? Então, veio por convite dela. Já me conheci, já conheci a Amanda, já conheci a Lucélia, a Radassa, então chegou e já tava já ambientada. Isso aí. E aí, como é que foi a sua chegada aqui? Você veio aí, assistiu o culto dos jovens, ou veio para um culto... Não, culto de família, normal. Culto da família. Domingo, isso. Aí gostou, ficou... Isso, aí já vim em consagra jovem também. Ah, legal, que bom, que Eu benção. gostei. A gente, ao longo desses episódios, a gente tem falado sobre testemunhos, né? Sobre várias coisas
na nossa caminhada com o Senhor. E aí eu vou te fazer a pergunta, normalmente a primeira pergunta que eu faço pra galera sobre a caminhada com o Senhor. Você tem alguma experiência que te marcou com Deus, com o Senhor, que você pode compartilhar aí com a gente? Tenho sim. Então, a minha história de superação, né, ela Uhum. começa em 2006. Eu era uma criança normal, não tinha nada, não apresentava nada, normal. Tinha minhas questões de, eh, como eu posso dizer? Que eu ficava em dúvida comigo mesma, não me Uhum. aceitava, essas questões. E aí, em 2006, eu tive a minha primeira perda, que foi o Uhum. meu avô materno. E eu era muito próxima. Sabe aquela neta que vivia colada no avô? Aham. Era eu. E aí essa perda eu passei a ter várias crises emocionais. Quem não sabe, eu vou dar uma pesquisada no Google só para bem breve. Uhum. Crise emocional é uma resposta física do nosso corpo frente a uma intensa carga de estresse e ansiedade, desgaste psicológico. E uma das causas dessa crise é perda de um familiar. Uhum. Tem, entre outros, estresse, conflitos familiares, mas no meu caso foi a perda do meu avô. No caso, em 2006 eu tinha 13 anos e isso veio comigo até no decorrer do tempo. E aí passei a fazer o tratamento, tudo mais, fiz exames, nunca deu nada. É um ponto de interrogação para os médicos até hoje. Uhum. Nunca deu nada. E aí, 2006 isso, né? Em 2011, eu passei por outro baque. Uhum. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Uhum. E eu não podia... Com a minha mãe foi diagnosticada e ela passou a fazer o tratamento. Ela ficava mais no hospital do que em casa. E na época meu irmão estudava na faculdade e o meu pai trabalhava. E não tinha com quem eu ficar. Eu passei a ficar na casa de uma tia em Mesquita. Uhum. E para eu não ficar ali vendo tudo que estava se passando, para não me afetar, já me afetava, mas se eu Aham. ficasse ali próximo, ia afetar mais. Então eu passei um tempo na casa da minha tia em Mesquita. E aí continuei tendo as crises emocionais, porque eu era o tipo de pessoa que eu passava pelas coisas, sentia as coisas, mas não conversava com ninguém, guardava tudo para mim mesma. Então isso ia Uhum. acumulando. E essas crises eram uma forma de eu colocar tudo que eu estava sentindo para fora, Uhum. entendeu? E aí foi em 2011. Em 2017, eu sofri outra perda, minha avó materna. Sofri e eu era muito apegada a ela. Uhum. E aí eu tive a pior crise de todas, onde eu fiquei desmaiada. Nas outras anteriores, eu nunca cheguei a desmaiar. Uhum. Nessa de 2017, eu desmaiei e aí eu fui levada ao hospital Saracuruna. Uhum. Fui levada e chegando lá ainda estava desacordada e aí me colocaram no medicamento, né? E passou algumas horas, eu acordei. E fizeram eletroressonância, tudo normal. E aí os médicos me mantiveram na medicação, né? Uma semana depois, no hospital, o meu caso fica mais grave. Uhum. Eu não conseguia andar, não conseguia me alimentar e eu perdi a memória. Não reconhecia ninguém, nem mesmo os meus pais. Perdi a memória. E assim eu fiquei durante uma semana e meia, sem me reconhecer, sem conseguir me alimentar, sem andar. E aí fiquei durante uma semana e meia, dessa forma. E aí os médicos já não sabiam o que fazer. Um deles falaram que eu durava dias. Uhum. Mal sabia ele que a última resposta era do Senhor, Amém. entendeu? E aí fiquei uma semana e meia nesse estado bem grave. E isso foi dia 27 de abril de 2020. Uhum. Não, de 2020 não, tô confundindo. 2017, 27 de abril de 2017, eu tive uma melhora. Uhum. E aí eu fiquei na observação. Aí fiquei dia 27, 28, 29. E aí no dia 29 eu recebi alta. Bem, andando, me alimentando, reconhecendo todo mundo.
Tipo, isso ninguém sabe explicar. Porque nos exames nunca deu nada. Em 2020, eu tive, acho não, tenho certeza, a maior perda que uma pessoa pode ter. Eu perdi minha mãe. Era época de pandemia, aí não tinha aquela questão de não poder ir visitar no hospital, porque era pandemia, tinha uma restrição de pessoas, né? E minha mãe foi pro hospital, foi ficar internada, aí ela ficou internada 10 dias. No 10º dia, o médico liberou de eu ir visitar ela. Meu pai tinha ido no sábado, 10º era domingo. No domingo eu fui visitar ela. E, assim, saí de casa pedindo forças a Deus, porque o estado dela era bem delicado. Meu pai tinha ido no sábado, falou que ela estava entubada, e era bem delicado. E como eu tenho essa minha questão de passar por minhas crises, meu pai ficou bem preocupado de eu estar indo, né? Qual seria a minha reação. Mas fui daqui até lá, no INCA, pedindo a Deus para me ser minha força, né? Me fortalecer, para eu vê-la. E aí, chegando lá na portaria, como tinha a questão de subir várias pessoas, a portaria, a moça da recepção liberou eu e meu irmão subir. Meu pai ficou na parte de baixo aguardando. Nisso que eu e meu irmão subimos, o médico veio falar com a gente. E aí ele deu a notícia, né, que minha mãe havia falecido. E meu pai, na portaria, sem saber de nada, liberaram de ele subir. E quem deu a notícia para o meu pai fui eu e meu irmão. Então, Deus me preparou para estar passando para o meu pai. Nem foi o médico tinha ido resolver alguma coisa. E eu e meu irmão fomos que demos a notícia, né, para o meu pai. E Deus, ele é misericordioso. Assim, para ele me fortalecer, para eu passar por aquilo, ele é muito misericordioso, assim, na minha vida. E aí, aí teve o velório. Na questão do velório, eu fiquei muito preocupada, não só eu, mas todos os meus familiares. Porque na perda do meu avô, eu tive a crise. Na perda da minha avó, eu também tive a crise. Eu falei, a gente acaba pensando, né, no pior. Falei, eu vou ter também, vai ser das piores. Mas eu falei, eu preciso. Eu lembrei daquele Deus lá de trás, que me salvou, que me tirou, né, do fundo do poço. Lembrei. E aí eu falei, eu vou conseguir passar por isso. E eu enterrei minha mãe, eu fui no velório dela e, graças a Deus, eu não tive nenhuma crise. Tenho aquela imagem, mas era algo que eu necessitava, me despedir dela. E Deus, a todo tempo, falava comigo, acalma o seu coração. Foi o momento dela descansar. Acalma o seu coração, porque eu sou contigo. E aquelas palavras vinham no meu ouvido, e aí eu fui, por mais que estava doendo, dói até hoje. Mas Deus, a todo tempo, fala comigo, acalma que eu sou contigo. Confia em mim, que eu sou contigo. E diariamente Deus mostra que Ele está do meu lado. Que pode vir lutas, pode vir dificuldades, mas que Ele está ali para segurar minha mão. E esse é meu testemunho. É forte. Eu acho que de todos os episódios, esse é o mais difícil para mim. Porque a tia Edna, ela foi minha professora. Ela não foi só minha professora, ela foi amiga da família. E a gente acompanhou um pouco das coisas que aconteceram. Ela foi uma professora importante para muita gente. Muitas pessoas que ela deu aula aqui na cidade, sabe? Tem uma lembrança muito especial dela. Não só da professora incrível que ela era. Ela foi uma professora incrível. Ela tinha uma didática perfeita, ela tinha uma letra perfeita. A minha letra Não fala, não. parece muito com a letra Meu dela. sonho. A minha letra, ela me ensinou a escrever daquela maneira e
E muito do que eu tenho hoje da minha profissão, da minha didática, do que eu sei como docente, como professor, me inspirei muito e a gente acompanhou ela. Vocês sempre foram amigos da nossa família, sempre estiveram. Por isso que eu falei no começo desse episódio que a gente se conhecia desde pequeno, porque ela foi minha professora quando eu tinha 5 anos. Sim. E ela me deu aula em E várias eu, séries no Fundamental, a gente tem a mesma idade, então a gente eu se conhecia. pequenininha ia pra escola, esperava ela terminar a aula. Na sua turma também. Aham, na minha Eu turma. ficava lá sentada na mesa dela e enquanto ela dava aula. E você falou que foi em 2011, né, que ela foi diagnosticada, acho que foi em Isso, 2011, né? 2011, o primeiro A câncer gente dela. acompanhou, eu tava estudando pra cima e pra baixo, tava já indo pra faculdade nessa época. E assim, a gente não conseguiu, foi uma época que eu me arrependo muito em Deus de ter perdido contato com algumas pessoas que eu tinha assim muito carinho, muito amor. E foi uma época que eu perdi contato com muita gente por conta da rotina. Foi, de uma certa forma, inevitável, porque estudava pra cima e pra baixo, ia fazer faculdade, trabalhava um monte de coisa. Acabei perdendo contato, mas eu lembro de ter encontrado com seu irmão, ele ter falado da situação, e a gente ficou assim muito aflito na época. E pra mim, tá sendo esse episódio tá sendo difícil e muito pessoal, porque eu tô expondo aqui muito do que eu penso, do que eu acredito, né? E pra mim seu irmão também, mas eu acho que você é um exemplo de superação que a gente tem pra juventude, porque foi um turbilhão de coisas que você Sim. passou. Eu achava que, assim, o meu maior sonho era me formar. Mas eu Uhum, achava isso muito distante, que eu nunca iria conseguir. uhum, Por conta, foi em 2010 que eu me terminei, né, o ensino médio. E em 2011, quando eu ia iniciar a faculdade, veio essa questão da minha mãe. E aí eu tive que parar minha vida, uhum, entendeu? Aí eu tinha as minhas questões, aí eu tinha que fazer as coisas em casa, porque ela não podia mais, né? Então tive aham, que parar um pouco de assim viver para viver assim para ela, entendeu? Fazer as coisas que ela uhum, necessitava de mim. E eu fui iniciar o superior, a faculdade, em 2018, depois da minha 2017, né? A crise forte que eu tive. uhum. Foi em 2018. Que a minha última crise, graças a Deus, foi em dia 20, 26 de abril de 2020, de 2017. Uhum. E nunca mais. Graças a Graças a Deus, glória a Deus. Deus. É a prova de que Deus é na sua vida e do Sim. quanto ele fez e faz. Você falou dessas situações, né? E quando a gente recebeu a notícia, né, do falecimento da sua mãe, a gente lá em casa ficou muito abalado, muito abalado, muito abalado. Eu lembro da minha mãe chorando bastante, porque era uma amiga que a gente tinha, né? Sim. Já não era mais a minha ex-professora, né, da Sim. Ela infância, mas tinha um carinho era uma enorme por amiga vocês. e eu não tive coragem de ir no enterro. E foi muito dolorido pra mim, porque naquele mesmo ano também tinha, um pouco depois, na verdade, né? Perdi também um outro amigo que eu também não tive coragem. Foi um período terrível, terrível. Sim. Acho que o período de 2020, 21 foi um período muito, muito difícil, onde eu tava emocionalmente muito abalado, mentalmente muito abalado. E eu até te peço desculpa por não ter conseguido ir. Minha mãe foi Sim, sim. e representou de alguma forma a família. Eu não tive coragem de ir, Uhum. porque foi uma pessoa muito importante pra mim, Assim, sabe? o falecimento dela pegou todos de surpresa. Ninguém Uhum, esperava. Foi tudo muito rápido. Como eu disse, ela ficou internada 10 dias. E uhum. aí o caso dela só veio se agravando. E ninguém esperava. Ninguém esperava. E passou um tempo depois, né? Eu fiquei sabendo que você estava estudando com a minha irmã na faculdade. Eu fiquei muito feliz. E muito feliz de ver o que Deus estava fazendo na sua vida, de você estar conseguindo superar. Sim. Porque a gente está falando, e a nossa audiência de repente não está entendendo nada do que a gente está falando aqui, porque só Deus sabe a nossa rotina. Só Deus sabe o que a gente vive e por que a gente está fazendo algumas coisas. Sim. De repente, alguma pessoa tá ouvindo a gente agora e fala assim: ah, mas ela podia ter seguido a vida dela numa boa, que Deus ia cuidar da mãe dela de uma forma. Mas não é assim. Sim. Não é. Só Deus sabe o que a gente se propõe a fazer e por que a gente está fazendo.
Sim. sabe? O fato de você ter interrompido uma parte da sua rotina, uma parte da sua vida Uhum. para se dedicar, só você e Deus sabem o porquê. E às vezes a gente quer medir a vida das pessoas com a régua da nossa vida. Ah, mas se fosse eu tinha continuado. E Sim. não é assim, né? Eu vejo da seguinte forma, que Deus me preparou desde 2011 para eu ter suportado em 2020 com a perda dela. Deus veio me preparando. Porque eu creio se, tipo, eu tivesse descoberto o câncer dela em 2020, eu acho que eu não sabia para onde ir depois, O que fazer. o que fazer. E a gente vê o cumprimento da palavra de Deus, né? O quanto Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E é um negócio que a gente fala que é muito jargão, né? Porque quando a pessoa está com Deus e quando a pessoa falece e está com o Senhor, ela vai estar no lugar sem dor, sem sofrimento. E a gente que fica aqui, a gente continua a nossa vida na luta, na peleja. Mas é uma grande verdade e é algo que a gente tem que ter dentro do nosso coração, pra gente ter essa paz, esse entendimento de que Deus está cuidando da gente. Sim. Deus está aqui, Deus não quer ver a gente sofrendo. Eu sei que a gente vai ter essas lutas, a gente vai ter essas dificuldades, as perdas, mas o Senhor vai nos. A todo dia, quando a gente levanta da nossa cama, Ele tem algo novo pra gente, Ele tem um cuidado especial, Ele tem cuidado da nossa mente. A gente tem falado já alguns episódios anteriores o quanto a mente dos jovens, a nossa mente tem sido atacada nos últimos tempos. Você falou sobre uma questão de você ter problemas com você mesma, Sim. né? E qual é a explicação para isso? A gente entende que é o inimigo das nossas almas tentando nos atacar. A gente sabe. E eu não vou dizer que não existe uma explicação científica, até porque não tem como eu negar a ciência nesse ponto. Tem os médicos ali para nos ajudar, tem a ciência para nos ajudar, mas a gente entende que isso é uma ação do inimigo para tentar nos parar. Sim. E quando eu falo assim com muito carinho, né, e muito respeito por você, de ver o quanto Deus tem te sustentado. Coisas que você passou que de repente eu não conseguiria passar. De repente outras pessoas não conseguiriam passar. Só a gente sabe da dor que a gente sente, o que a gente tem que conviver dia após dia para conseguir continuar a nossa trajetória e alcançar os nossos objetivos e chegar nos nossos sonhos, né? Isso. E você falou que nesse período muito difícil, você ouviu a voz de Deus. E em meio a essa situação, o que você entende que Deus estava fazendo ali naquele momento? Em meio a essa situação, assim, o que você entende que Deus estava fazendo na sua vida? Não sei como é que eu posso formular essa pergunta. Na sua vida para ajudar outras pessoas. Então, eu era uma pessoa que não era assim, eu ajudava, mas primeiro eu pensava em mim, no meu benefício. Tipo, era primeiro eu Uhum. e segundo lugar a pessoa, né? A outra pessoa. Hoje eu vejo diferente, ao contrário. Primeiro, a pessoa, eu quero ver a pessoa bem para depois eu me ver bem, assim. Uhum. Eu fiz uma troca. Primeiro eu penso no próximo para depois pensar em mim mesma. Eu perguntei isso porque o seu testemunho, eu tenho certeza que as pessoas, a gente está falando aqui no podcast, né? As pessoas que estão nos ouvindo e as pessoas que têm contato com você, com certeza de alguma forma são impactadas pela sua vida. O quanto você conseguiu superar, e ainda está, eu não posso dizer que você conseguiu Sim. superar, né? Você está Que ainda no diariamente é processo, uma porque luta. é uma luta, É né? uma luta. Mas o quanto você tem conseguido dia após dia e ter sido bênção. Porque em meio a esse turbilhão de coisas, uma sequência de perdas praticamente uma atrás da outra, né? Praticamente. Sim. E você está aqui e você, depois de ter conseguido a sua graduação, né? Ter se formado na faculdade, é ativa nos trabalhos da igreja. O que precisa da Priscila, a Priscila tá aqui. Se Só precisar, chamar Help, para Priscila. alguma coisa. Eu lembro que na cantata, né? Eu falei, meu Deus, socorre a gente aqui. Aí tava a Priscila e a Tamires ali
pregando um negócio na parede para pendurar a ornamentação. Eu falei assim, meu Deus, eu tava aqui naquela correria da cantata, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu tava em espírito agradecendo a Deus, tanto pela vida da Tamires, mas muito pela sua vida também, por se dispor, sabe? Se entregar para a obra, para o que o Senhor quer da sua vida, mesmo nessas circunstâncias. É um negócio que eu falei no episódio anterior com a Cassiane também. A gente falou que os jovens, eu falo especificamente para os jovens, porque isso é muito típico dos jovens, de condicionar muitas coisas. Senhor, eu vou fazer alguma coisa para ti, eu vou te servir, eu vou estar na sua casa se eu estiver bem, se eu tiver alguma coisa, se bota várias condições. E quando a gente vê pessoas que tinham condições difíceis, mas mesmo assim escolheram adorar o Senhor, escolheram servir ao Senhor, não negar o Senhor, porque a sequência, né, de situações que você passou, muitas pessoas às vezes desistem de Cristo, desistem do Senhor. E para mim é vivificante, sabe? Aviva ainda mais a minha fé ver que você é uma pessoa que passou por muita coisa e tá aqui, tá firme e forte, tá caminhando, continua aí com seus planos, com os seus sonhos, e é Sim. algo que transborda na gente de alegria de saber que o nosso Deus é o mesmo que fazia antes e faz hoje ainda, Sempre, né? sempre. Você falou sobre esses acontecimentos e como é que foi a mudança de rotina da família, né? Você falou que seu irmão já estava estudando nessa época. Então, meu irmão, em 2011, meu irmão é fisioterapeuta, né? E estava fazendo a faculdade. Uhum, E aí depois, passou um tempo, meu irmão casou. Nisso que ele casou, ele foi morar distante. uhum. Hoje ele mora lá em Manaus. Meu Deus, eu não Distante, nem sabia. distante. Mora em Manaus. E aqui comigo é eu e meu pai, entendeu? Uhum. Eu sou a mulher da casa. Meu Deus. Deus, pra você ver como Deus me preparou. Uhum, Entendeu? Deus me preparou porque ele sabia. Porque meu pai, ele precisa, né? Assim, ele não sabe fazer as coisas sozinho. aham, Ele sempre precisa ter alguém ali do lado dele. No caso, era minha mãe, hoje sou eu. Então, Deus me preparou. uhum. Entendeu? Você falou que concluiu agora, recentemente, né, a faculdade de pedagogia. Isso. E a 2021. qual foi a motivação de escolher pedagogia? Então, eu tinha minha mãe, né? Minha mãe é professora. Uhum, Eu sempre me espelhava muito nela. Eu ia para a escola com ela, como eu disse. uhum, E também quando ela, em casa mesmo, ela corrigindo as provas, eu ia lá ajudar ela. Então eu me via muito ali no lugar dela, eu gostava. Falava, nossa, eu quero ser igual a minha mãe. Então tinha muito isso na minha mente. uhum, Na época que eu fazia o ensino médio, eu quis fazer a formação de professores, mas na época ela falou, não, você não vai ser professora. E aí acabei deixando de lado. Mas aham, aí os anos foram se passando, eu falei, mãe, quero fazer pedagogia. Aí ela super me apoiou. aham, E depois de... Enquanto eu estava cursando, né, pedagogia, eu era o orgulho dela, porque eu passei a estagiar numa escola que ela trabalhou, no Antônio Grupo. aham. Eu estagiei lá e ela também estava trabalhando. Então, eu recebia elogios, né, da direção, e ela falava, ah, minha filha, minha filha. E Orgulho, ela né? se orgulhava muito de mim. Uhum, E minha maior inspiração é minha mãe. uhum. Que lindo. Tudo que eu vou fazer, eu lembro dela, eu quero ser igual a minha mãe. Minha maior inspiração. Ela, na verdade, foi uma inspiração para muita gente. Sim. Eu falo e eu não falo da boca para fora, não falo porque tá gravado, eu falo isso direto lá em casa. Minha mãe também professora, meus pais também professor, minha irmã também, todo mundo professor lá em Professor, casa. você é professor. Eu professor, e trago muito do que eu aprendi. Eu não falo assim de conteúdo do que aprendi, mas eu trago muito da didática, do carinho que ela tinha com os alunos de abraçar a causa, Sim. né? Eu lembro muito dessa forma e ver que ela deixou um legado muito importante, né? Então você tem hoje aí um legado para seguir, né? É algo muito, muito importante.
e ver o quanto você faz essa conciliação dos seus sonhos, dos seus projetos e sendo um benção na vida das pessoas, porque no começo desse episódio, eu sempre pergunto no comecinho do episódio, né, a galera, quanto tempo tá aqui na igreja e tal, porque ajuda aos nossos ouvintes a entender um pouquinho mais também da história de cada um. E você falou que tá aqui desde... Tem nem um ano, então, praticamente, Não, né? não tem. Não tem nem um ano. Faz um ano em setembro. Faz um ano no mês de setembro de 2023, né? Tá? Desde setembro de 2022. E já nesse curto espaço de tempo já Tô no já se MIB, tô na integrou, mídia. tá no MIB, tá na mídia, tá trabalhando pra caramba, Isso tá aí. sendo bênção na vida das pessoas, tá sendo referência, as pessoas só têm elogios, né, a tecer Amém. sobre você. E é o que Deus faz, né? O que Deus faz na nossa vida. A gente falou com algumas pessoas sobre momentos sobrenaturais. Eu sei que é um assunto bem delicado, né? Mas em meio a uma crise que você teve, dessas crises, teve algum momento que você teve um contato com algo sobrenatural de Deus? Você pode Tem. contar pra gente? Sim, em 2017. Em 2017, no hospital. Uhum. Eu estava desacordada e estava sedada. E aí eu lembro, vem uma imagem de anjos em volta, uma luz branca. Essa imagem, anjos e uma luz branca. Foi bem próximo de eu receber a alta. Uhum. Essa imagem que vem na minha mente. Anjos, não vi Deus, mas eu vi anjos e uma luz branca, lá no finalzinho. Então foi uma experiência que você teve, assim, que te marcou. Sim, Talvez seja a própria presença de Deus ali te dando a cura alta, isso né? aí. Porque nós servimos a um Deus que é o médico dos médicos. E nisso que você falou, né, sobre essa experiência, você chegou aqui na igreja, então você participou do retiro, Sim, e do congresso. participou do retiro do congresso, né? Isso. E aí, qual tem sido a sua rotina em termos espirituais, assim? O que você tem feito em relação à vida espiritual, leitura da palavra, devocional? O que você tem construído com o Senhor para cada dia mais ir superando as barreiras, os desafios? Como é que tem sido aí a sua caminhada? Sim, eu tenho feito leituras em casa mesmo. Tiro um tempinho e faço. E eu, junto com a Cassiane, do episódio anterior, a gente passou a fazer algumas devocionais. Tá no início, mas tá sendo e creio que vai me ajudar bastante nessa minha Glória a caminhada. Deus. Então, você tem sentido... Você trabalha na mídia, né? Trabalha na mídia, no MIB. Sim. Você tem sentido arder no seu coração algum outro ministério, algum outro chamado? Sim, louvor. Aham. Assim, eu acho que eu não canto muito bem, mas eu sinto vontade de Que bênção. tentar, Então tentar, vamos né? conversar, né? Assim, eu acho que eu não canto bem, mas alguém tem que me avaliar. Se Aham. alguém me avaliando falando que eu canto, tô ali cantando. Que bênção. Louvor. Ai, que bênção. Então, ó, temos aí, ó, algumas conversas pra gente ter no pós-podcast. Você falou sobre a sua trajetória, né? E como é que tá agora a sua vida secularmente falando? Trabalhando? Como é que tá? Conta aí um pouquinho pra gente também. Porque os nossos ouvintes do Pod Jovem são curiosos. Na verdade, sou eu que sou curioso, né? Mas aí eu faço as perguntas pros nossos ouvintes também saberem um pouquinho aí algumas coisas sobre o convidado. Então conta aí pra gente, como é que tá a vida trabalhando? Como é que tá a tua vida? Sim, eu tô trabalhando na minha área mesmo, como professora. E tem sido bênção na minha vida. Muita bênção. Aí tá trabalhando... Pretendo fazer uma pós, mas ainda não. Tá estudando ainda Tô as pós? tô estudando. Aí você tá trabalhando com crianças? Criança. Meu Deus, o pessoal que trabalha com criança, hein? Deus Amo, minha derrama paixão. ali um negócio especial. Eu falo isso, mas com muito carinho, né? Porque eu não tenho habilidade nenhuma pra trabalhar Minha com criança, paixão. gente. Criança. Nenhuma. Eu trabalho com adolescente, né? Então, Sim. galera ali com uns 15, 16, aquela fase, meu Deus, também é outra fase difícil, né? Na escola ali é difícil, mas é benção também.
mas nunca tive contato, assim, de dar aula para criança, Sim. de trabalhar com educação infantil, nunca tive. Mas admiro muito a galera que consegue ali, que atua nessa área. É uma área, inclusive, acho que muito importante ali para construção, né, do É o ser humano, do começo, cidadão. né? É o começo de O tudo, né? Como, começo. como a gente sempre ouvia o pastor falar aqui, né? A criança é uma tábua rasa, né? Para ser escrita ali. Isso. E você também tem alguma experiência dentro desse cenário de escola, de educação, alguma coisa que te marcou de experiência com o Senhor também que você possa contar pra gente? Alguma coisa assim que viveu? Não. Alguma experiência, mesmo que não seja com Deus, mas alguma experiência que te marcou que foi importante assim pra sua história, pra Priscila que é hoje, teve alguma história assim que te marcou, que você possa compartilhar com a gente, possa contar aí? Assim, no início dos meus estágios, eu iniciei na educação infantil e nessa turma de educação infantil que eu ficava, tinha uma criança autista. Uhum, E a mediadora dele precisou entrar de licença, que ela estava grávida, entrou de licença, e aí me colocaram para ficar com aquela criança. uhum, E foi uma ligação tremenda, assim, ele não queria mais ninguém a não ser eu. uhum. Então, creio que isso. Isso é interessante, né? A gente tem falado muito nos últimos tempos sobre essa questão da inclusão, Uhum. né? Principalmente dentro da igreja também tem sido um assunto muito importante, porque até uma mensagem que eu li, eu não lembro se foi no status de alguém ou se foi numa plaquinha, que lugar de autista é em todos os lugares, inclusive na igreja, Isso. né? Então, ter contato com as pessoas neurodiversas, né, que a gente fala, é muito importante, principalmente dentro da igreja, e saber que a gente tem pessoas aqui que também estão lidando com essas questões no trabalho. É muito importante e mostra mais uma vez aquilo que a gente tem falado já em alguns episódios, a gente falou já nos episódios anteriores, do quão diversa é a juventude, né? Do quão diversos são os jovens aqui, das experiências que trazem, das bagagens que trazem e das habilidades que têm. Eu, por exemplo, não sabia, né, que você já tinha trabalhado com. E uma quero fazer pós, né? E uma Uhum, delas é especialização em crianças autistas. uhum. O meu TCC foi sobre isso. Foi sobre isso? Foi. A Como é? inclusão. Então conta aí pra gente. Ninguém quer falar do TCC, né? Foi TCC é um negócio tenso. sobre. Foi aí sobre a inclusão das crianças autistas. Aham. Foi benção. Foi benção então, né? Meu Deus, é porque o TCC, meu Deus, o TCC dá um trabalho, né? Que depois Não que a fala, gente não. apresenta, a Olha, gente foi um quer alívio. esquecer ele por algum tempo ali, porque dá Mas trabalho. foi benção. Eu tava trabalhando, né? Durante o que eu fiz o meu TCC, eu tava com crianças autistas. Eu tava trabalhando, então Uhum. foi. Então Eu sempre conseguiu. gostei. Então teve essa vivência, mas também teve a parte, embasamento teórico, aquela coisa Isso. toda. Muito bom. Eu falo disso porque, assim, a gente brinca no meio dos nossos episódios, mas é algo muito, muito gratificante pra gente ver o quanto os jovens, é o que eu acabei de falar, né? Os jovens têm uma bagagem, os jovens têm algo pra acrescentar, algo pra trazer e têm uma história. Eu acho que isso fica muito pra galera que tá nos ouvindo também. Eu não sei. Eu sempre brinco isso aqui, né? Pode ter gente de várias faixas etárias, várias idades aqui, de vários locais ouvindo a gente. E não desprezar aquilo que o jovem tem, né? A gente é jovem, eu sei que a gente não tem tanta idade, de repente tanta experiência quanto outras pessoas têm, mas a gente também tem muito, muito da parte de Deus pra contar, muito da parte de Deus para ajudar as pessoas e você tem sido uma pessoa que Deus levantou e trouxe para esse lugar para trazer esse testemunho de vida, Sim. né? Porque eu sei que é meio contraditório, né? Porque você contou da sua história uma sequência de perdas, mas você está trazendo um testemunho de vida. Porque a sua própria vida aqui é um testemunho ambulante Assim, de vida. hoje é fácil de falar, mas o Uhum, período foi uhum. pesado. Não, eu imagino, porque Foi. Porque, assim, dentro da sua rotina, da sua vida, do quanto você era ligado a essas pessoas, né? E do quanto fizeram por você e você também fez por elas, é Sim. muito difícil. Mas você estar aqui hoje
Não, eu não digo Eu hoje, sou um eu não milagre digo, do Senhor. eu não digo hoje no episódio, né? Eu digo Sim, estar hoje aqui, né? E continuar caminhando, prosseguindo. É, é um testemunho que aviva a gente para fazer a gente entender que a gente tem que prosseguir, tem que caminhar e o sim, Senhor nos ajuda, né? sim. E é tudo Ele. Porque Tudo se não Ele. fosse Ele na nossa vida, a Isso gente é não uma seria nada, certeza né? que eu duvidava muito. E o acontecido de 2017 fez acordar, ver que Deus é Deus e Uhum, que eu frequentava a igreja católica mas eu não era aquela que, assim, acreditava muito, uhum, né? Eu acreditava e não acreditava. Mas aí Deus me provou eu tive que passar pelo que eu passei. Quando eu passei, eu não entendia o porquê eu estava tendo uhum, crise. Eu não entendia o propósito de Deus na minha vida. Hoje, olhando lá para trás, eu entendo tudo. uhum. E Vejo que ele tinha um propósito lindo na minha isso te vida. faz forte, né? E assim, eu agradeço, porque se hoje eu sou a Priscila que eu sou, foi porque, Uhum, entendeu? Por tudo que eu passei. sim. Meu Deus, que forte. Meu Deus. Gente, esse eu acho que é o episódio mais difícil que a gente tinha essa proposta de falar sobre questões, né, de testemunho de vida e superação, né? E por conhecer a Priscila há muitos anos e conhecer a sua mãe, a sua família, seu irmão, foi difícil, mas tenho certeza que o Senhor, de alguma forma, tratou da gente, tratou das pessoas que estão ouvindo também. Eu quero agradecer muito a sua participação. Infelizmente, a gente está chegando no final do episódio. Só para encerrar, eu posso Ah, deixar uma passagem bíblica? pode, com certeza, pode. Posso? Se encontra em João 16:33, que diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Que nós possamos. As aflições vão vir, as dificuldades vão vir, mas a gente tem que ter bom ânimo, assim como o nosso Deus. E é isso. Meu Deus. E eu fico sem palavras. É, e é isso, né, Priscila? Que o Senhor continue te abençoando muito. Você tem o meu carinho, o meu respeito, e o legado, né? A gente falou muito sobre a sua mãe porque ela foi uma pessoa que marcou. Sim, Marcou a vida da minha família, marcou a minha vida. Jamais vou esquecer dela. E gratidão a Deus pela sua vida, por quem você é, por todas as barreiras que você conseguiu superar, entendendo que Ele é Deus. Que o Senhor continue te usando muito. Tenho certeza que você ainda tem muita história para contar, vai ter muito testemunho ainda para dar. E hoje, eu sei que ainda não é fácil, mas hoje a gente entende que o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas. Isso é sim. uma certeza que eu Amém. tenho comigo, que a sua vida tá curando outras vidas, tá ajudando outras pessoas. E seja aqui na igreja, seja na escola, com as crianças, com os adultos, eu tenho certeza que Deus tá fazendo uma grande obra na sua vida. Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida e muitos sonhos para realizar na sua vida. Amém, amém. Você tem alguma mensagem aí final para deixar para os ouvintes? Algum agradecimento? Não, eu gostaria de agradecer o convite. É, Isso tudo que eu disse, é tudo o meu relato, não é fácil, mas eu espero que com esse meu relato faça com que você acredite, confie mais em Deus. Amém. Amém? Então, galera, estamos chegando ao final de mais um episódio do Pod Jovem. É o podcast da Juventude Bereia. Hoje nós recebemos a jovem Priscila Rodrigues e trouxe aqui os testemunhos de vida, de superação. E na próxima semana nós teremos aí mais convidados. E você, se tiver, você que está nos ouvindo aí em casa, você que está nos ouvindo nas plataformas de streaming, você que está indo para o trabalho, você que está voltando do trabalho, não sei que horas você está ouvindo o podcast, mas você está ouvindo a gente aí, chegou até aqui. Quero te agradecer e quero também te fazer um convite. Se você tiver algum testemunho para contar, alguma coisa da parte do Senhor para compartilhar com a gente, manda uma DM lá no nosso Instagram, @conectadosberé, que a gente vai estar lendo aí nos próximos episódios, nos próximos capítulos. Eu tenho certeza que Deus
tá tratando muito da gente através desse podcast, através desse projeto. Tenho certeza que Deus tá fazendo coisas grandes aqui. Nós somos a geração aí que tá impactando muitas vidas. Nós somos a geração que Deus escolheu para esse tempo, para alcançar muitas vidas. Então você que é jovem, que tá ouvindo a gente, agarra essa palavra que a Priscila deixou pra gente aqui no final e entenda que o Senhor é Deus e a gente vai conseguir alcançar muitas vidas ainda pro Senhor Jesus. Galera, muito obrigado. Priscila, muito obrigado Muito pela sua obrigada a você. presença. Obrigada pelo Volte mais convite. vezes. Vamos voltar Sim, depois para sim. falar de outros assuntos, de outros temas. Pode deixar. Vamos trazer você e a Cassiane para falar de devocional. Vai que, né? Vai que a gente começa a falar aí dos assuntos aí de devocional, trazer umas palavras aqui para a juventude. Amém. Já sinta-se convidada para mais um episódio. E na próxima oportunidade aí, vem com a gente que vai ser bênção. Pode E deixar. galera que está nos ouvindo também, muito obrigado pela audiência. Vocês são fera demais. Vocês que estão interagindo com a gente aí no Spotify também, continuem interagindo. Vota em enquete, faz os comentários lá que tá sendo bênção pra gente aí. E que o Senhor nos abençoe. Uma ótima semana para você que está nos ouvindo. Até a próxima, galera. Valeu!